Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yasmin Fernandes e hoje eu não trago a energia da semana com cartas, mas sim com palavras, porque eu prometi, né, gente, que toda semana eu ia trazer sobre a questão energética e eu não consegui gravar um vídeo segunda-feira para poder trazer aqui para vocês, né, a tiragem. E aí eu senti, né, através de uma meditação, que eu deveria falar, né? Então a gente vai hablar aqui hoje com café, né? Eu acredito que eu tinha que ter um quadro assim chamado Café com Yasmin. Então a gente vai tomar um cafezinho hoje. Peguei você que gosta de café, de chá, não sei, e acompanhe o que eu tenho para lhe dizer hoje. Eu gosto. E eu gosto de café sem açúcar, sabe? Aquele café forte que desce. Ai, que delícia. Então, assim, através da meditação que eu tive hoje, e eu acredito que vai reverberar, né, essa energia da semana. E eu peço desculpa se tiver algum tipo de barulho, porque eu moro em apartamento, né, mas eu tô fazendo o meu máximo aqui para poder gravar os vídeos. Então, relevem se passar moto, carro. Mas enfim, voltando ao assunto, através da meditação que eu tive, né? E a gente tá entrando aí numa lua crescente. Então, lua cheia, na verdade. A gente sai de uma lua crescente para entrar em uma lua cheia. E a gente sabe que a lua cheia é sobre a questão de finalização de ciclos, né? De uma expansão como um todo. Então, é muito pra gente olhar, assim, essas finalizações que a gente tem, que a gente deve ter. E comigo, né, o que está acontecendo é a questão assim de olhar para o passado, né, e ressignificar ele. Porque tem vezes que a gente se martiriza muito, sabe? Se auto-sabota também, se julga muito. E eu tô nessa fase, assim, acredito que essa é a energia da semana também, de olhar pro meu passado, de reverenciar ele, né? E de agradecer, né? Agradecer pelo que já passou e agradecer principalmente a quem eu estou me tornando hoje, sabe? Olhar para o agora como uma reverência, como uma gratidão, sabe? Acordar e se ver assim e agradecer, né? Que eu estou aonde eu devo estar no momento, né? Não que eu não tenha essa ideia de crescer. Claro que a gente tem, a gente é um ser expansivo, a gente tem que ter essa mentalidade. Mas a pergunta de crescimento é crescer para quê? Sabe? Por que você quer crescer? Da onde vem esse crescimento? Então, a meditação me trouxe muito essa questão de olhar para o hoje também e agradecer e buscar essa expansão, mas essa expansão que vem de dentro, sabe? Porque tem vezes que a gente pega pra gente, muitas respostas que vêm do outro, né? A gente cresce numa sociedade já com um padrão de como deve ser mulher ou como deve ser homem, como eu devo me comportar. Então a gente não tem essa autenticidade. E aí, nessa conexão comigo mesmo, nesse reencontro que a gente tem diário, assim, de autopercepção, eu vou tirando, sabe? Essas armaduras que me prendem, que me limitam. E é algo diário, porque tem vezes que eu me esqueço, tem vezes que eu esqueço o motivo, sabe? Que eu tô aqui, que na verdade eu tô em busca desse motivo, que eu acredito que já é, sabe? O motivo de eu estar presente já é de fato a vida, né? Então ressignificar também essa forma de ver a vida, porque sempre a gente está pensando no futuro ou no passado, mas não na presença aqui do agora, sabe? Então é essa reverência que eu quero trazer para vocês. E também a capacidade, sabe? Porque o que me pegou na meditação foi pensar na capacidade que cada ser tem. Você é um ser único nesse universo. Então, seja esse ser único, se expanda, se mostre para o mundo, mas principalmente se reconheça. Reconheça o seu passado, reconheça o seu presente e reverencie, agradeça. Gente, é gratidão, sabe?
olhar para o passado e se ver no presente e agradecer pelo agora, pela essa oportunidade de tomar um café, um chá, sabe? E de contemplar também, porque é sempre uma busca incessante pelo mais. Mas por que o mais? A gente tem que se perguntar de onde vem esse querer tanto. Será que esse querer vem de algo que, sabe, gera essa empolgação no seu ser? Ou esse querer é sobre um ter para mostrar? Mostrar para quem? Sabe, eu, Yasmin, já estou cansada dessa questão de querer, mas aí você vem de um querer que era para mostrar. Ah, eu quero mostrar isso, mas tem vezes que você não tem nem essa consciência de mostrar. Então, quando você quiser manifestar algo, ou você querer ter algo, se pergunte da onde que vem. E aí eu vou citar um livro aqui que eu tenho comido o livro, né? E a gente leu, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. E me trouxe muito essas reflexões, porque o cavaleiro, ele usa armadura e ele se identifica com essa armadura. E durante a trajetória, ele tenta se desprender da armadura, mas ele não consegue. Então ele vai para uma jornada de autoconhecimento, em que ele tem que passar por diversos desafios. Quase que não sai. E aí, nesses desafios, tem um castelo, né? Que é o Castelo do Silêncio, que é o primeiro que ele passa, né? Nesse caminho da verdade, que é o de silenciar. E aí eu trago de novo a questão da meditação, sabe? De você ter essa presença, de você, nem que seja por uns 5 minutos, silenciar, sabe? E observar o que acontece, observar o que surge, quais são os desconfortos, porque é através desses desconfortos que a gente vai se movimentando, que a gente vai se percebendo e se modelando. E nesse silêncio, se perguntar de onde vem esse querer ser, ou na verdade querer ter, porque a gente está no sistema porque é o mais querer ter. Mas se pergunte do querer ser, ser para ter, sabe? Então, ser, o que é o ser, né? Numa sociedade que a gente só vive o humano, e nem o humano não se vive, né? Então, silenciar e ter essa questão assim, sabe? E quando o cavaleiro consegue silenciar, ele ouve uma voz que é do seu interior, né? Que é o Sam. E aí ele nunca deu espaço para essa voz, né? Então a intuição, quando a intuição vem e a gente não aceita ela, ou a gente não tem essa capacidade de não ouvir, silencie a voz que vem de dentro, se deixar, sabe? Deixar seguir por essa intuição. Porque quando a intuição vem, é uma sensação de uma certeza, de uma coerência, de uma empolgação com o seu ser. Então é tão interessante a gente se conectar com esse profundo, porque quando a gente tá aqui nessa realidade, né, material, e a gente não dá espaço para essa intuição, cara, a gente não vive, né? A gente sobrevive. Então parece que tem algo dentro de nós querendo sair. Então esse vazio que você sente, esse, sabe, essa ausência, é a ausência do seu ser. Quando a gente dá espaço pra gente ouvir esse ser que está dentro da gente, a mudança começa. Não que vai ser uma mudança gradual, né, em linha reta. Tem aí sobe, desce, a gente vai se autoconhecendo. E aí você se pega numa... Cara, eu caí nessa armadilha de novo. Mas aí você observa e percebe, cara, essa aqui é a experiência humana, sabe? Então dança com a vida. Ah, viu sensações ruins, sensações boas, mas você não é isso. Eu tô pegando uma frase muito pra mim que é estou. Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Eu não sou desorganizada, eu estou. Porque o estou não é o ser, sabe? E esse estar você consegue mudar. Então, essa questão de autoanálise, de se perceber e observar o que
te estagna, tipo assim, deixa de estagnado e você não consegue atingir o seu potencial máximo, cara, anota isso e transmuta, sabe? Começa com uma coisa, por exemplo, se é uma pessoa desorganizada e quer começar a ter uma organização, observe pessoas organizadas, procure, busque como você pode melhorar a sua organização e diariamente começa com pouco. Ah, pode falhar? Tá, eu falhei hoje, mas amanhã bora de novo, sabe? E não se acomodar nesse ser, sabe? Se identificar com algumas características que passam, são passageiras. E você poder se modelar, porque tem muito uma questão que eu vejo as pessoas, no caso da meditação, né? Ah, eu não consigo meditar porque minha mente é acelerada. Aí já boto não. Aí minha mente, não, sua mente está acelerada, ela não é acelerada, está. E a meditação é isso, gente, não é todo namastê, não, se vocês for meditar, vai ter flashes na cabeça, e aí você tem que deixar passar, né, esses pensamentos e não se identificar. Porque a gente se identifica muito com o pensamento também, sabe? E aí tem vezes que a gente vive mais no pensamento do que no agora. E esse agora tem vezes que a gente gera presença e assusta a gente no começo, né? Porque é um estado diferente, é um estado de presença, é um estado de sensações, né? Que a gente vai começar a ficar mais sensível quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a ter um estado natural assim de presença, a gente começa a ficar mais sensível aos ambientes, sensível a o que a gente bebe, o que a gente come. Então, as sensações vão ampliando também, né? Então, você fica uma pessoa mais sensitiva. E aí a gente começa a se adaptar, a gente começa a observar o universo, o mundo, a vida de outra forma. Porque a gente se esquece, a gente não tem essa curiosidade igual uma criança tem de se perguntar. A gente, quando vira adulto ou adolescente, a gente se acostuma e acha que simplesmente isso que a gente vê, mas quando a gente percebe que é muito mais, a vida é muito mais do que isso, é muito mais do que essa percepção humana, sabe? Eu terminei um livro agora e aí no final falou sobre essa questão assim, que a gente é humano, né? A gente é ser humano e a gente é tão mais do que só humano que a gente não compreende o que é ser humano, de tão amplo que é a existência, né? A questão que a gente fala de infinito, a gente não consegue nem ter essa percepção do que é o infinito. Então a gente se colocar como ignorante é muito necessário também, que a gente não sabe tudo, sabe? A gente está numa busca, uma busca incessante, e quando a gente prende essa curiosidade da nossa criança, para que você está vivendo? Se você não sente, se você não se explora, se você só vive no comum, isso gera uma agonia muito grande, sabe? Porque nessa rotina a gente só está acostumado a viver o mesmo. E aí você nem se pergunta, né? Ou não tem tempo para se perguntar. Porque a gente tem que pensar na questão do tempo também. Porque tem muitas pessoas que trabalham, vivem no trabalho e aí chegam em casa, só quer descansar, aí vai, celular. Cara, isso é uma manipulação do próprio sistema para você não ter essa consciência de pensar. Que tal mudar de hábito? Em vez de você ficar horas no celular, que é o tempo de descanso que você acha que está descansando, mas é muitas informações que você está ingerindo, vai ler um livro, vai tentar fazer uma meditação, uma respiração, vai olhar o céu, observar a lua cheia aí, observe a lua, observe os ciclos finalizando assim e se perceba se realmente você está fazendo o que você quer fazer, se você está nesse estado de ser, nessa presença, sabe? Porque é necessário, gente, se observar. E eu vou repetir um mantra aqui para essa semana. Eu sou capaz. Eu sou capaz. Você tem a capacidade, sim, de mudar sua realidade. Você tem a capacidade, sim, de observar a vida por uma outra ótica. Você tem a capacidade, sim, de ser sua melhor versão hoje e no agora.
Então nós somos capazes. E essa é a frase que eu deixo pra vocês, que é essa capacidade. E aí, retornando ao livro, falando um pouquinho demais, né? Mas é 15 minutos, vou falar só mais um pouquinho aqui com vocês. Sobre a questão do livro aí do Cavaleiro. Que tem um capítulo que é da vontade e da ousadia, né? E ele passou algum... Aí, Ai, tem que eu travo. Ei, e vai ser edição mesmo, gente. É nua e crua a realidade aqui. Eu não vou gravar de novo. E é isso. Essa aqui é a Yasmin pra vocês. Enfim, tem uma parte que o cavaleiro ele entra nesse castelo, né? Da vontade e da ousadia. E ele já tinha passado em alguns testes, né? Algumas provas. E aí, é muito interessante que quando ele chega, ele sem espada, sem nada, né? Vê um dragão assim enorme. E ele, meu Deus, como é que eu vou matar esse dragão? Sabe? E aí vem a questão diz que o autoconhecimento, né? Olha, por isso que eu tenho vontade de morar no meio do mato, gente. Eu vou realizar isso ainda, vocês vão ver. Eu toda plena, assim, num lugar bem tranquilo, né? Bem mais calmo pra eu conseguir gravar os vídeos, fazer umas meditações também, ter uma rotina massa. Mas enfim, aparece aquele dragão e, meu Deus, como é que eu vou matar esse dragão? Aí vem a questão do autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento gera uma confiança. Porque quando a gente sabe quem a gente é, pode chegar quem que seja, dizendo ao contrário, mas a gente tem a firmeza desse eu sou, você não se deixa, sabe, abater com comentários, com situações, porque você tem a firmeza de quem você está sendo. E aí veio esse dragão e ele começa a perceber que esse dragão é ilusão. Aí ele vai a primeira vez, o dragão vai ficando menor. E aí ele gerando essa autoconfiança, ele vai de novo. Aí depois ele vai de novo, ele consegue matar, sabe? Desaparece o dragão, na verdade. Porque pela autoconfiança que ele teve nele mesmo, é como se esse dragão fosse nossas incertezas, nossas inseguranças, nossas adiações. E aí quando você tem uma autoconfiança e vai com medo mesmo, você mata. E vai vir outros dragões também pra você matar. Sabe? Então ter essa percepção de que... ter essa certeza de quem você está se tornando, pode vir o que vier. Mas você vai com essa autoconfiança, essa autoconsciência de si próprio. Então é muito interessante esse trabalho do autoconhecimento que a gente tem diariamente. Porque a gente vai tendo essas questões tanto positivas quanto negativas do nosso ser. E quando eu fazia terapia, o meu psicólogo falava, tipo assim, vem uma pessoa e fala, você é ignorante. Só que eu sei que eu sou ignorante, eu vou olhar pra pessoa e falar, eu sei que eu sou. Que eu estou sendo, né? Eu sei que eu estou sendo. Você entende? Você não se abate porque você sabe daquilo. Aí você fica até mais fácil você reconhecer e você trabalhar. E é isso, gente. Eu vou falar muito não. Eu vou deixar uns links aí embaixo de meditação. E também do livro, né? Esse livro que eu comentei aqui. E o Instagram do nosso Clube do Livro, se alguém se interessar em participar, que a gente faz umas leituras conjuntas. E eu peço perdão pelo, né, esse trânsito aí de som, de comercial, porque eu moro assim em uma avenida, então fica muito. Eu agradeço, né, eu falei um pouquinho aqui, mas eu agradeço a cada um que me ouve. Eu fui cobrada, viu? Eu fui cobrada para eu gravar o vídeo da questão da vibe da semana. E aí, me desculpem também, mas eu tô aqui com essa frase pra vocês, que é eu sou capaz. E vamos ter mais vídeos assim, porque se eu não gravar a energia com carta, eu gravo a energia com a fada, eu gravo a energia com café. E eu deixo vocês com... é o café da Yasmin. Café com Yasmin, deixe seu like, comentem e compartilhem e sigam, gente. Sigam, porque tem vezes que a pessoa, eu acho que meu último deu 80 visualizações, nem sei quantas que deu. Mas assim, vocês assistem, mas não curtem, não comentam, não seguem. Como é que eu vou saber se vocês gostaram, se vocês não dão uma... Eita, me engasguei. Se vocês não dão ajuda, gente,
tô no meu começo, galera. Apoiem aí a artista. Não, eu estou sendo artista, na verdade. Um beijão pra vocês, uma ótima semana e gratidão.